bem, pessoal, vamos falar então aqui um pouquinho sobre a taxa de juros, tá? Nesse caso, nós já comentamos ali, né, bem no início da explicação, que taxa de juros, tá, pessoal, ela é a porcentagem, não é isso, que se paga ou que se recebe pelo aluguel do dinheiro que nós estamos emprestando ou pegando emprestado, tá, pessoal? Então é isso aqui. Isso aqui é a taxa de juros, tá? Mas naquele momento eu fiz uma explicação muito rápida, tá? Agora vamos voltar aqui, né, falar um pouquinho mais sobre essa taxa de juros, que é algo extremamente importante, tá? Bom, pessoal, primeiro que a taxa de juros ela é representada pela letra minúscula I, né, do nosso alfabeto. Então, esse Izinho aqui, tá, pessoal? Na matemática, ele vai representar, então, essa porcentagem, tá certo? Tem também uma outra situação na matemática que o I ele vai representar, né, um número inteiro, um número complexo, que é a raiz quadrada de menos 1, tá? Bom, mas se nós não estivermos falando de números complexos, tá, pessoal? Então quer dizer que esse Izinho aqui pra gente, basicamente, ele né, muito comum na matemática, ele então representar a nossa porcentagem, beleza? Bom, muito bem então, pessoal. Pessoal, todo exercício de matemática financeira, seja ele de juros simples, seja ele de juro composto, ou né, de outros assuntos que vêm depois de juros compostos, né, é obrigado a informar para a gente, pessoal, essa taxa, né, se ela é ao dia, se ela é ao mês, se ela é ao ano, se ela é ao bimestre e assim por diante, tá? É uma obrigação do exercício informar isso para a gente. Ou seja, toda vez que você pegar um dinheiro emprestado, por exemplo, você pode falar assim, está sendo cobrado, por exemplo, 1% ao dia. Pessoal, se você vê esse AD, o que significa esse AD? Significa ao dia, tudo bem? Ou seja, está sendo cobrado 1% ao dia de taxa de juros. Se você vê isso aqui, ó, 3% AM. Pessoal, o que significa esse AM? Significa ao mês, tá, pessoal? Ok? Então, se você vê assim, ó, 10% a. O que significa esse AA? Significa ao, né, ao ano, tudo bem? Pessoal, as três formas mais usuais, né, de aparecer um exercício assim da relação taxa e tempo, tá, pessoal? São essas três relações aqui, tá, pessoal? Ao dia, ao mês e ao ano, tá? São as três mais comuns. E é sempre obrigatório informar isso, porque você não é obrigado. Nunca um exercício vai falar assim, o fulano de tal emprestou o dinheiro a 3%. Só assim pra gente, ó, 3%, não tem possibilidade de continuarmos o exercício. Ele tem que informar pra gente se é ao dia, se é ao mês ou se é ao ano, certo? Tá. Só que outras formas também podem aparecer. Eles podem, por exemplo, aparecer assim, ó. Ele está cobrando 15% AB. O que significa esse AB, pessoal? Significa ao bimestre, tudo bem? E aí, lembrando o que é bimestre, né? São 2 meses, né, consecutivos, 2 meses. Ele poderia aparecer assim, ele está cobrando aqui, pessoal, 18%, opa, ficou um pouquinho longe aqui, 18% AT. Pessoal, o que significa esse AT? Significa ao trimestre, tá? Então, quer dizer que isso pode aparecer também. Como poderia aparecer assim, ó, 20% a que, né, pessoal? O que significa esse a que? Significa ao quadrimestre. Tá? Então isso também poderia aparecer. Outra forma que poderia também aparecer, ele está cobrando aqui, ó, 21% AS, né, pessoal? O que significa esse AS? Ao semestre. Então estas formas aqui também, elas são menos usuais do que estas aqui, mas elas também podem aparecer, né? Que significa AB ao bimestre, AT ao trimestre, ao quadrimestre, né, pessoal? Ao semestre. Então também pode aparecer assim, professor, eu poderia cobrar uma taxa de juros por hora, por minuto, por segundo? Pode. Se esse for o acordo feito entre você e a pessoa que você está pegando dinheiro, ou a pessoa para quem você está emprestando dinheiro, você pode cobrar por hora, por segundo, por milésimo de segundo, né? Da forma como você quiser. Na verdade, o banco, né? Quando você vai lá no caixa eletrônico, por exemplo, principalmente naquele limite especial que a gente tem, naquele limite que você já não precisa conversar com o gerente, precisa conversar com ninguém, você vai lá na boca do caixa com o seu cartão e já pega um dinheiro emprestado. Aquele lá, se você for lá 7 horas da manhã e pegar 100 reais emprestados, né? E se você for lá 9 horas da manhã e devolver os 100 reais lá de novo para o banco,
você pode ter certeza que o banco vai te cobrar uma taxinha lá de juros, né? Você vai pagar pouco, né? Não sei, talvez lá alguns centavos, mas você vai pagar, né? Porque o banco ele vai te cobrar, né, pelo tempo que você ficar com o seu dinheiro. Seja 1 minuto, 1 hora, 2 horas, o banco vai fazer essa cobrança, certo? Então, pessoal, é importante vocês observarem, né, na leitura de todo o exercício, tá? Vocês observarem aqui, ó, se a taxa informada, tá, pessoal? Ela está sendo dada ao dia, se ela está sendo dada ao mês ou se ela está sendo dada ao ano, tá? Então essa informação é importante, tá? E é óbvio que essa informação aqui da taxa associada com o nosso tempo, né, que é representado por T ou pela letrinha N, elas também vão ser informações muito importantes que nós vamos ver lá na resolução dos exercícios como é que essa coisa funciona. A taxa e o tempo, tá, pessoal, elas têm que se corresponderem, tá, para a gente poder resolver exercícios, tá, ok? Eu vou explicar isso melhor nos exemplos que faremos a seguir, ok? Muito bem. Bom, pessoal, dentro do assunto taxa de juros, né, existe um subtópico que é muito importante, que é as conversões de taxa, tá, pessoal? Ok? Às vezes, né, durante a resolução do exercício, nós vamos precisar converter algumas taxas. Como assim, professor? Para a gente poder fazer essa conversão de taxa aqui, tá, galera? Você tem que observar o seguinte. Você tem uma taxa numa determinada unidade de tempo, certo? E você tem que se perguntar, para qual outra unidade de tempo eu quero isso, né? Nós temos aqui então, pessoal, algumas conversões básicas, tá? Por exemplo, eu posso fazer a conversão de mês para dia e, obviamente, de dia para mês. Então, nós temos aqui a conversão mês-dia, né? E é muito simples, tá, pessoal? Observem só aqui, né? Como a própria setinha diz, né? Se você tem uma taxa que está ao mês e precisa dessa taxa ao dia, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, né? A taxa que está ao mês e vai dividir por 30, certo? Bom, se você tem uma taxa que está ao dia, mas você precisa dessa taxa aqui, ó, pessoal, você precisa dessa taxa ao mês, o que você vai fazer então? Você vai multiplicar por 30. Então, é isso que você vai fazer, correto? Então, isso é bastante simples, tá, pessoal, de ser feito, né? Então, essa é a conversão mês-dia. Mas também existe a conversão, tá, pessoal, que você pode fazer ano-dia, né? Professor, olha, eu tenho uma taxa aqui, ó, eu tenho uma taxa que está ao ano, certo? E preciso dela ao dia. Muito bem, você pega aquele valor lá que você tem ao ano, tá, pessoal? E divide por 360. Vocês estão observando aqui que eu estou adotando os prazos comerciais? Então, e isso é importante eu falar agora, né? Se um exercício não disser nada, professor, eu vou trabalhar com prazo comercial ou vou trabalhar com prazo exato, né? Olha, se o exercício não disser nada, você sempre vai trabalhar com prazo comercial, ok? Sempre com prazo comercial. Professor, como é que eu vou entender que o exercício então está pedindo prazo exato? Olha, ele vai te dar uma data de início e uma data de fim para esse empréstimo, para essa transação financeira, né? Tipo assim, Joãozinho pegou emprestado, né, R$ 1.500 no dia 3 de agosto de 2020, né? E vai pagar lá no dia 17, né, pessoal, de novembro de 2020, né? Ou seja, ele está te dando uma data inicial e está te dando uma data final. O que é isso? É um prazo exato, né? Então, ele vai te dar essa ideia, certinho? Bom, então, sempre que o exercício não disser nada, tá, pessoal? Nós vamos adotar aqui, então, o prazo comercial. E vocês podem ver aqui que eu estou usando aqui o 30 e estou usando aqui o 360, certinho? Beleza, então é isso. Se você tem uma porcentagem que está ao ano, basta você e quer transformar o dia, basta dividir por 360. Só se eu tenho aqui uma taxa que está ao dia e preciso dela ao ano, multiplica por 360. Né? Professor, eu tenho aqui então, ó, uma taxa que está ao ano, mas eu preciso dela convertida ao mês. O que eu faço? Bom, se você precisa dela ao ano e precisa dela convertida ao mês, você vai, né, ao ano, e você precisa dela ao mês, você divide por 12. E se você tem uma taxa mensal e precisa dela ao ano, você vai multiplicar por 12. Pessoal, essa ideia aqui de dividir por 30, multiplicar por 30 e tal, ela funciona apenas, tá, pessoal? Apenas para o juro simples, tá? Nós vamos perceber que lá no juro composto, a conversão de taxa, né, a conversão dessas porcentagens, ela funciona de um jeito bem diferente, tá certo?
Então já fica com isso na cabeça. Uma outra dica que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Vamos supor assim, você tem lá uma taxa de 15%, né, ao mês, né? Só que você precisa dessa informação ao dia, não é isso? Tá? Você precisa dessa informação aqui ao dia. Você tem duas opções aqui para você poder resolver isso. Ou você pega aqui o 15% agora, tá, pessoal? Assim, né, bonitinho, e divide, tá, por 30, bonitinho, né? E você vai achar aqui uma resposta, tá, pessoal? Já em porcentagem também, tá? E depois você vai ter que converter isso simplesmente para o valor decimal, né? Eu não gosto muito dessa opção. O que eu sempre faço, pessoal? Antes de dividir aqui, eu já pego esse 15% aqui, ó, e já transformo ele em número decimal. Eu já venho aqui e faço assim, 0,15 e só depois é que eu divido já por 30, correto? Então, lembrando, tá, pessoal, que a porcentagem dada nesta forma, ela é apenas para leitura, tá certo? Para efeito de cálculo, ou a gente transforma ela em número decimal, ou a gente transforma ela na forma fracionária, 15 sobre 100, tá ok? Nunca, né, para efeitos de cálculo, a gente trabalha nessa forma aqui. Quando eu tenho esse símbolo da porcentagem, isso aqui é o modo leitura. O modo cálculo é essa forma ou esta forma. Beleza, galera?